Bom dia a todos e Feliz Páscoa. Esse nosso tempo, ainda que num formato um pouco mais litúrgico, ele é também a nossa escola bíblica. Eu espero que as informações de hoje sejam bem claras, para que nós entendamos melhor o que é a Páscoa, o que é a ceia, o que foi a Páscoa, o que é a Páscoa. Então, quando nós nos reunimos para a ceia do Senhor, o texto que geralmente é trazido à tona é 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Algumas vezes eu vou contar com a leitura dos irmãos, tá bom? É interessante pensar que esse trecho, como já vimos nas exposições que temos tido na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ela não foi escrita, prestem atenção, primariamente para informar os coríntios sobre como deveriam fazer a ceia, mas como uma palavra de exortação. No versículo 17 ele diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Imaginem isso. Paulo está dizendo que quando os crentes de Corinto se reuniam, as coisas pareciam piores do que quando não tinham reunião. E a ceia do Senhor, ela está dentro desse contexto. Ela não acontece individualmente, mas acontece quando a igreja se reúne. E o que ele diz nessa exortação? No versículo 18: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E como nós vimos no final da semana passada com o pastor Sacha, a unidade e a união da igreja são características muito importantes da igreja para Deus. E ela também deveria ser para a gente. O apóstolo Paulo, ele trata com muita seriedade esse tema, especialmente em 1 Coríntios e em Efésios. E nesse trecho, a falta de união, ela é vista, por exemplo, quando alguns da igreja chegam mais cedo para a reunião e comem sem esperar pelos outros. O texto diz no versículo 21, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Essa afirmação, ela é tão importante que ela reforça um exercício que nós temos na ceia do Senhor. Ao contrário de alguns outros movimentos cristãos, nós não entendemos ser bíblico levar a ceia para um irmão que não está reunido com a igreja. Biblicamente isso não faz sentido. Entendam também, meus irmãos, que comer o pão da ceia e beber o cálice da ceia não é algo místico que lhe dá superpoderes. Também não lhe torna um super crente, um super cristão. Os resultados da participação da ceia são outros e todos eles estão ligados à coletividade da igreja. Essa divisão, esses grupinhos que existiam dentro da igreja potencializavam a parcialidade, o desprezo pela igreja e a humilhação dos mais carentes. E a partir daí, por causa do procedimento dos coríntios, que Paulo apresenta o que havia recebido do próprio Senhor e que deveria ser o modus operandi da igreja de Corinto e de todas as outras. Alguém pode ler para a gente 1 Coríntios 11, dos versículos 23 até o 26? Não está lá no slide. Obrigado. Esse trecho ele apresenta duas afirmações que eu quero destacar. A primeira delas, que a ceia do Senhor, em primeiro lugar, deve ser feita, Jesus dizendo, ou disse para Paulo, em memória de mim. E isso significa que quando participamos da ceia, nós somos chamados a voltar os nossos corações para Cristo, para a sua pessoa e para a sua obra. A ceia nos lembra que o centro da igreja não é o pastor, não são os diáconos, não são os visitantes, mas o Senhor Jesus. Ela nos lembra que a nossa esperança não está em nossa justiça, mas na obra de Cristo, que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para nos salvar. A ceia, então, nos ajuda a recordar para sermos gratos por termos sido alcançados pela graça de Deus. Nenhum
nenhum de nós merece a salvação. A segunda afirmação que eu quero destacar é que a ceia do Senhor também anuncia a morte de Cristo. Paulo diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, a ceia não traz benefícios somente aos crentes em Cristo, de lembrá-los do Evangelho. Aqueles que ainda não creram em Cristo também são beneficiados quando a igreja se ajunta para comer o pão e beber o cálice. A ceia, então, ela comunica tanto no meio da igreja, quanto para fora da igreja. E eu não estou falando aqui do edifício, eu estou falando da igreja. A igreja não é os concretos e os muros, os tijolos. A igreja é o povo de Deus. Quando a igreja, quando os cristãos se reúnem ao redor da mesa do Senhor, ela está pregando a morte e a ressurreição de Cristo. Ela está dizendo que Jesus Cristo tomou o nosso lugar, que nenhum de nós merece esse presente de Deus da salvação, e que essa ação de crer nele é suficiente, ou seja, que a nossa fé nas ações de Cristo, na pessoa de Cristo, é tudo o que nós precisamos para ter o perdão de Deus. Tudo. Portanto, a ceia é tanto um benefício para a comunidade da fé, quanto um testemunho, esse é um outro benefício, para aqueles que ainda não creram, para aqueles que ainda não têm fé em Jesus. E gente, na igreja de Corinto participavam lá os crentes e descrentes. Os que participavam, os que participam conosco desse momento, têm então tanto a oportunidade de serem lembrados do Evangelho, quanto de ouvirem, entenderem e crerem no Evangelho. Hoje é domingo de Páscoa. E o mandamento de Jesus para que nós fizéssemos essa reunião até que Ele voltasse, aconteceu exatamente na semana da Páscoa, na festa dos pães sem fermento. Em Mateus 26, 2. Alguém pode ler para a gente, por favor? Mateus 26, 2. E agora no versículo 17, como o que está escrito lá? Ok, a ceia tem tudo a ver com a Páscoa. E essa narrativa, ela continua mostrando o que Jesus disse, além de onde, como essa reunião deveria acontecer. E os discípulos, segundo o versículo 19, fizeram como Jesus havia os instruído. E daí, no versículo 26 a 28 desse mesmo capítulo, continua assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Para quem gosta da Nova Versão Transformadora, versículo 28 diz assim: porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Hoje, quando nós nos reunimos, a ceia serve como um memorial para nos lembrarmos da pessoa e da obra de Jesus, tanto quanto para testemunharmos da pessoa e da obra de Jesus aos que ainda não creram. Os que não creram são convidados para estarem aqui conosco e ouvirem e entenderem o que significa o que nós fazemos. Naquela Páscoa de Jesus com os seus discípulos, ele apresenta o pão e o vinho como elementos da ceia do Senhor e afirma que o pão é seu corpo e que o vinho era seu sangue, símbolo de uma nova aliança que seria derramado, como nós lemos, para perdão de muitos. Esse perdão alcançou cada um de nós aqui que já creu, pecadores que já creram em Jesus, como também é a oferta para pecadores, essa mesma oferta é para pecadores que ainda não creram.
como Mateus termina seu evangelho, cabe a cada um de nós o dever de testemunhar da pessoa, da obra e dos ensinos de Jesus até os confins da terra. Lugares que, crendo em Cristo, um dia eles também celebrarão a ceia do Senhor e a Páscoa. Agora, eu quero levá-los para o Antigo Testamento. Então, abram suas Bíblias lá no livro de Êxodo. Porque aquilo que nós vemos na ceia do Senhor, esse duplo movimento de anunciar e de testemunhar, de lembrar e anunciar, não começa em 1 Coríntios. Não começa nem mesmo na última ceia com os discípulos, naquela Páscoa, quando o nosso Salvador deu a sua vida por nós. Esse padrão, ele já estava presente na história da redenção desde o início da formação do povo de Deus. Em 1 Coríntios, nós vemos que a ceia tem esses dois propósitos muito claros. É um memorial, façam isso em memória de mim, e uma proclamação. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a ceia ela olha para dentro da igreja e fortalece a fé do povo de Deus, mas também ela olha para fora e anuncia para o mundo quem é Cristo. Fala o que Ele fez e fala que um dia Ele retornará. E quando nós voltamos os nossos olhos para o Êxodo, para o livro de Êxodo, capítulos de 11 a 14, esse 11 a 14 é o contexto da primeira Páscoa. Lá nós percebemos essa mesma dinâmica, atividades que fortaleciam a fé do povo de Deus e que também anunciavam o poder de Deus para os de fora. Deus ali, Ele está agindo de maneira poderosa, mas Ele não está libertando Israel somente por libertar. Ele está se revelando, Ele está se dando a conhecer. Êxodo 11 é quando Deus anuncia a última praga, a morte dos primogênitos. Alguém pode ler para a gente Êxodo 11, dos versículos 4 a 6, por favor? Muito bom, obrigado. Olha agora o versículo 9. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos. E prestem muita atenção no que vem agora. A fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Vocês já pensaram que Deus ele poderia libertar o povo de Israel com uma só praga? Na verdade, ele podia libertar sem praga alguma. Mas Ele faz questão de agir de forma visível, pública e inegável. Por quê? Porque Deus desejava ser conhecido. Ele queria que o Egito o visse. Ele queria que ficasse claro que não há outro Deus como Ele. Isso fica ainda mais explícito em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, quando ele diz: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Talvez você não soubesse disso, mas existem algumas razões teológicas para Deus ter enviado 10 pragas no Egito. E uma delas é que os egípcios percebessem que seus deuses eram incapazes de vencer Yahweh, o Deus de Israel. Cada praga tinha uma ligação com alguma divindade ali do Egito, mas nenhuma delas era capaz de conter o todo-poderoso Deus de Israel e, de fato, o único Deus. Em Êxodo 14, os egípcios resolvem ir atrás do povo de Israel com todo o seu poder de guerra. O povo de Israel já foi liberado pelo faraó, mas eles mudam de ideia. Então eles querem buscar o povo que por centenas de anos lhes serviram como escravo. Mas aquilo tudo só era mais uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder e o Egito testemunhar desse poder. No versículo 4, nós lemos: eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Depois disso, no versículo 18, os egípcios saberão
que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então notem, ao mesmo tempo que Deus liberta o povo, ele se revela para o Egito. Então percebam que aquela Páscoa foi tanto um ato de salvação, quanto um ato de proclamação, como é a nossa ceia, ordenada para que fizéssemos numa Páscoa. Foi numa Páscoa que a ordem veio. Aliás, esse Deus que se revela na Páscoa também é o Deus que quer ser estabelecido no meio do seu povo, que quer ser lembrado por ele. O propósito daquela primeira Páscoa, como de todas as outras, é isso. Em Êxodo 12, 14 nós lemos: este dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa do Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. O que foi que Paulo disse que aprendeu do próprio Senhor sobre a ceia? Que era um memorial. Em Êxodo 12, versículos 26 e 27, Deus diz: quando seus filhos lhes perguntarem, o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. E aqui vale uma nota de rodapé, especialmente para os pais que estão aqui presentes. Vocês são os responsáveis de explicar para os seus filhos o significado da Páscoa. Se eu perguntasse para eles agora, isso inclui os meus, se papai e mamãe já lhe explicaram o que é a Páscoa, o que é que eles diriam? Eu não vou perguntar. Obrigado. Depois eu quero te ouvir, tá bom? Trazê-los para esse momento aqui é excelente e faz parte do nosso amor enquanto igreja, enquanto essa união da igreja. Mas a primeira responsabilidade dos pais começa em casa. Acabou a nota de rodapé. Então, continuando, a Páscoa e a ceia, elas não são simples repetições de bons eventos. Elas deviam e devem ser explicadas e experimentadas para que todas as gerações saibam quem é o Senhor e o que Ele fez no mundo, pelo mundo. Êxodo 13, 8. Alguém lê para a gente, por favor? Êxodo capítulo 13, versículo 8. Então percebam que Deus está formando um povo que se lembra dele, que sabe recontar a história da salvação. Um povo que existe porque esse Deus se manifestou de forma graciosa para salvar os seus. Então, no Êxodo, nós temos exatamente esses dois movimentos que nós vemos na ceia. Deus age para ser conhecido pelas nações, Deus institui um memorial para ser lembrado pelo seu povo. Meus irmãos, isso tudo nos ajuda a entender melhor o porquê de estarmos juntos aqui hoje. Quando nos reunimos para a ceia do Senhor, nós não estamos fazendo algo isolado na história. Nós estamos participando de um padrão que vem desde o Antigo Testamento. De um Deus que sempre quis ser reconhecido entre os povos e nações e, como nunca, também esquecido por aqueles que um dia Ele conheceu. Agora, nossa Páscoa não é mais sobre um cordeiro sacrificado para nos salvar da escravidão do Egito. Foi isso que aconteceu naquela noite lá no Egito. O povo de Israel foi instruído a sacrificar um cordeiro, não era qualquer cordeiro, era um cordeiro específico, macho, de 1 ano, sem mácula, sem defeito, para que o seu sangue fosse aspergido nos batentes das portas de cada casa. Nessa Páscoa, a nossa Páscoa, não é sobre esse cordeiro que nós matamos, pegamos o sangue e colocamos nos umbrais das portas. Nossa Páscoa é sobre outro cordeiro, claramente identificado por João Batista, que disse o que quando viu Jesus?
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Esse Cordeiro, ele foi morto numa cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Esse Cordeiro, ele é muito superior ao Cordeiro que foi sacrificado no Egito. Cristo, esse Cordeiro, ele foi sacrificado uma única vez, de forma perfeita, de forma suficiente, de forma definitiva. O sangue daquele Cordeiro, lá do Egito, livrou o povo de Deus da escravidão, mas o sangue de Cristo nos livra da escravidão do pecado. O sangue daquele Cordeiro, aspergido nos batentes das portas, salvou os primogênitos da morte física, mas o sangue de Cristo salva todo aquele que nele crê de forma eterna, da morte eterna. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos alcançados com este sangue. Agora, meus irmãos, nesse domingo de Páscoa, nós nos reunimos para fazer exatamente aquilo que Deus sempre quis do seu povo: lembrar e anunciar. Lembrar de Cristo, da sua cruz, do seu corpo entregue, do seu sangue derramado, e anunciar que Ele morreu, mas que Ele também ressuscitou, e que um dia voltará. Anunciar quem nele crê, assim que nós anunciamos essa verdade, quem nele crê, tem a vida eterna. Essa não é promessa minha, é promessa dele. Com tudo isso em mente, vamos participar desse momento como um povo que se lembra, e porque se lembra, agradece. Como também um povo que testemunha do que aconteceu. Nós fazemos isso porque acreditamos no que o Senhor Jesus fez por nós. A nossa Páscoa não é apenas um evento do passado, é uma realidade viva em Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou e nós vivemos por causa disso. Amém? Eu quero orar com vocês, já também agradecendo pelos elementos, e eu vou pedir ajuda para alguns de vocês. Senhor, obrigado por estarmos juntos e refletirmos na sua palavra. Que nos mostre esse padrão que não foi estabelecido na ceia com o Senhor Jesus, mas desde o passado, lá naquela primeira Páscoa, quando o Senhor se revelou de forma clara, de forma maravilhosa, de forma absoluta, de forma suficiente. Nós fazemos o que fazemos, Senhor, para cumprir a Tua ordem, e queremos cada vez mais entender que tudo isso é para nos lembrarmos do Evangelho, a saber, a morte e ressurreição do nosso Salvador, como também de anunciar, a saber, a morte e ressurreição do nosso Salvador. Pai, que enquanto igreja façamos isso para, de fato, guardarmos no nosso coração, não somente neste domingo, mas todos os dias, do sacrifício que o Senhor Jesus fez por causa dos nossos pecados. E ao mesmo tempo anunciar àqueles que ainda não creram, aqueles que ainda talvez nem saibam quem é de fato Jesus. Nos ajude a sermos uma igreja, Pai, que a cada dia se lembra do Senhor e anuncia o Senhor. Pai, que estes elementos agora não sejam recebidos por nós como elementos místicos, como se algo fizesse diferença por causa deles, a não ser isto, que nós nos lembremos do Senhor, que nós anunciemos o Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.